Olá, hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro. Eu sou o jornalista Dion de la Páscoa e começamos agora mais uma edição do vídeo pós-USDA de Safras e Mercados. Estou aqui com os analistas de safras, Elcio Bento. Tudo bom, Elcio? Olá, Dylan, tudo bem? Tudo tranquilo. E também com Luiz Fernando Roque. Tudo bom, Luiz? Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí, um pouquinho surpreendente. Pois é, vamos então o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório, o relatório de fevereiro. O mercado estava focado nos números para a América do Sul e parece que os números não ficaram bem dentro da expectativa do mercado. Vamos começar então conferindo os dados do mercado de soja. Bom, o Departamento de Agricultura norte-americano indicou em fevereiro estoques dos Estados Unidos em 2021-2022 de 8.850.000 toneladas, número acima do que o mercado projetava, mas abaixo da sua estimativa de janeiro. Para os números dos estoques globais, o Departamento de Agricultura indicou 92.830.000 toneladas, o mercado apostava em 91.300.000 toneladas, em janeiro o número se aproximava de 100 milhões de toneladas. Falando da safra do Brasil e da Argentina, o USDA indicou uma safra de 134 milhões de toneladas, o mercado apostava em 133 milhões, em janeiro o indicativo era de 139 milhões de toneladas. Para a Argentina, o USDA ficou com um número de 45 milhões de toneladas, o mercado apostava num corte mais consistente para 44.200.000 toneladas e o número de janeiro era de 46.500.000 toneladas. Luiz Fernando, o que a gente pode falar desses números e se teve algum impacto no mercado? Bom, Dylan, como eu falei inicialmente, um pouquinho surpreendente o relatório para a soja, porque apesar de USDA confirmar o viés, né, do relatório, o viés de corte na produção da América do Sul, corte no estoque americano, esses cortes vieram abaixo do esperado, né? Ficaram aquém do esperado, digamos assim. Então, acho que o USDA trouxe números conservadores ainda, né? Eu acho que esses números que ele trouxe fariam sentido em janeiro e não agora, né? Se o USDA trouxesse lá no primeiro relatório do ano esses números, eu acho que estaria mais dentro da realidade. Então, para mim, né, o relatório do USDA foi conservador e mantém o USDA um pouquinho longe da realidade, aí, principalmente com relação à safra da América do Sul, né, Dylan? A gente está percebendo aí que os problemas são muito importantes aqui. Tá todo mundo cortando safra, né? A gente, inclusive, agora na sexta-feira vai trazer o nosso número novo e já dá para adiantar que a gente vai ter que cortar a safra brasileira um pouco mais. Provavelmente ela vai ficar abaixo de 130, né? Tudo indica. Então, eu acho que o USDA está sendo muito conservador nesse momento. Eu acho que ele está atrasado com relação à realidade da safra da América do Sul. Com relação ao estoque americano, o número também ficou um pouco acima do esperado, né? O corte foi menor do que o esperado, manteve um estoque um pouquinho mais alto. E o USDA não mexeu em exportação, né, Dylan? Que era um número que ele poderia já ter mexido, né? Tanto que a gente está vendo aí nos últimos dias grandes volumes de soja americana sendo vendidos aí para a China, né? E para outros destinos, mas principalmente China. O que confirma que essa demanda ao longo desse ano deve aumentar, a demanda pela soja americana deve aumentar exatamente para compensar essas perdas da América do Sul. Então, eu diria que o viés do relatório ok, o mercado, inclusive, continuou subindo, já estava subindo antes, né, e continuou subindo depois do relatório, e eu acho que, inevitavelmente, o USDA vai ter que trazer aí novos cortes em março, né? Não entendi muito bem por que ele já não aumentou esses cortes agora, porque a realidade aqui na América do Sul é outra e provavelmente ele vai ter que trazer esse aumento de exportação americana aí também, porque a gente já está vendo esse movimento no mercado, que é um movimento atípico, né? Então, de uma forma geral, eu acho que o relatório, como eu falei, trouxe o viés que o mercado esperava, mas realmente o tamanho dos ajustes aí surpreendeu um pouquinho e eu acho que está um pouquinho fora da realidade, principalmente com relação à safra sul-americana. Realmente, o número do USDA para a safra sul-americana de 133 milhões de toneladas, ele está acima justamente da nossa última estimativa, que foi divulgada. 134, né, Dylan? O mercado esperava 134, exatamente, 134, acima do que a gente vem trabalhando, de pouco mais do que 132 milhões, e que tu já antecipou que deve ser cortado
na sexta-feira. Realmente um número que ficou bem acima do que... Porque o mercado já era conservador, projetando 133, e o USDA foi mais conservador ainda. Vamos ver o que aconteceu com o trigo, então, Elcio. Bom, o Departamento de Agricultura norte-americano focou esse relatório em dois números, basicamente, no que pode, em relação ao trigo. Os estoques dos Estados Unidos em 2021, 2022 foram estimados em 17.640.000 toneladas, ficaram acima do que o mercado esperava, 17.150.000 toneladas, e também superaram a estimativa de janeiro do USDA de 17.090.000 toneladas. Em relação aos estoques globais, uma redução na estimativa para 278.210.000 toneladas. O mercado esperava um aumento para 280.400.000 toneladas. Em janeiro, o USDA trabalhava com 282 milhões de toneladas no seu relatório. Elcio, o que a gente pode falar desses números do Departamento de Agricultura e também o impacto sobre o mercado? Então, Dylan, um pouco acima no caso dos estoques norte-americanos, né? Não se esperava um corte foi de 544.000 toneladas, mas parece bem lógico. O USDA, na verdade, no lado da oferta não mexeu em nada, a safra norte-americana está bem consolidada, e o que precisava ser feito um certo ajuste era exatamente nas exportações, que foi onde reduziu o número, a queda dos estoques, perdão, a elevação dos estoques norte-americanos. Eles só ocorreram basicamente porque teve uma queda forte nas exportações. E por que teve essa queda da exportação? Se a gente pegar os registros de exportação, comparado ao mesmo período do ano passado, a gente tem uma queda de 4,9 milhões de toneladas. Então, com esse ajuste que o USDA fez, reduzindo as exportações, um menor saldo exportável, na verdade, porque a safra é menor, os estoques estão bem ajustados, então o USDA reduziu exatamente, agora já está equilibrado ao que já se vê nos registros de exportação, que é uma queda de 4,9 milhões em relação ao ano passado. Uma queda que bem que se diga que era necessário em função da oferta que reduziu bastante. E, além disso, teve uma leve queda do consumo da indústria norte-americana, também muito pequeno. Basicamente, então, em termos norte-americanos, a gente teve o USDA dando uma ajustada nas exportações, porque o saldo exportável é curto, né? Os estoques estão caindo, e por isso o USDA, nesse relatório, ajustou esses estoques, então reduzindo as exportações. Melhor assim, os estoques subiram um pouquinho mais, com a necessidade de queda das exportações que já estão sendo vistos nos registros de exportação. Em termos globais, o que aconteceu? A gente teve uma queda da produção, e essa queda é de um ajuste que o USDA fez basicamente em países do Oriente Médio, exatamente no Iraque, teve uma queda bastante significativa, e também na Síria. Em outros países, aqui no Brasil, por exemplo, reduziu mais 100.000 toneladas, estava em 7,8, caiu para 7,7, muito em linha do que a gente está aqui estimando nas safras, que é de 7,695, então alinhado a isso. E basicamente foi isso, só não teve uma queda mais acentuada dos estoques globais, porque o USDA também ajustou a safra passada e elevou um pouquinho os estoques iniciais desta temporada, do final da safra passada, no caso. E, além disso, para fechar, um leve aumento, um aumento de quase 1 milhão de toneladas no consumo de ração animal. Aí sim também uma resposta à elevação do preço do milho, que é sentido no mercado de trigo, e por isso se estima também um pouco de aumento do consumo para ração animal. Basicamente isso que a gente teve de mudança, e parece que o mercado recebeu sem grandes oscilações. A gente vê as bolsas bastante tranquilas, sem nenhum solavanco nesta quarta-feira. Obrigado, Elcio. Repassando só agora os números do milho, o relatório também foi conservador para o milho, sem grandes impactos no mercado. O Departamento de Agricultura americano indicou estoques dos Estados Unidos 21-22 em 39.120.000 toneladas. O mercado esperava um número de 38.480.000. E em janeiro, a estimativa, ou seja, não houve mudança entre janeiro e fevereiro na estimativa do Departamento de Agricultura. Os estoques globais foram cortados para 302.220.000 toneladas. O mercado esperava um corte ainda maior, para cerca de 300.000 toneladas. Em janeiro, o número era de 303.100.000 toneladas. Safra do Brasil estimada em 114 milhões de toneladas. O mercado apostava em 113 milhões, e em janeiro o número era de 115 milhões de toneladas. E para a Argentina, surpreendendo o mercado, foi mantida a estimativa de 54 milhões de toneladas.
o mercado esperava um corte de quase 2 milhões de toneladas. Portanto, relatório também conservador para o milho, conservador para a soja. No caso do trigo, a gente pode dizer que o relatório foi neutro. Só conferindo aqui, o mercado que teve pouco impacto, às 15 horas e 10 minutos, a posição março em Chicago subia 1,3%, a 15 dólares e 89 centavos e 3/4, mercado sustentado pela preocupação com o clima na América do Sul e também pelas informações de demanda pela soja norte-americana. Milho em Chicago também subindo 1,54% nesse momento, a 6,42, refletindo as preocupações com a oferta mundial, e o trigo segue com ganho moderado de 0,38% a 7 dólares e 82 centavos. Agradeço ao Luiz Fernando e ao Elcio, relatório conservador e com pouco impacto, pelo menos até o momento, na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Obrigado, Luiz. Obrigado, Elcio. Obrigado. Valeu, até mais.